Boa noite, gente! Boa noite, comunicadores! Sejam muito bem-vindos aqui à nossa semana Comunicação com Amor. Essa aqui é a nossa terceira live dessa semana. Já falamos aí sobre a comunicação com o nosso parceiro e parceira, com os filhos. Falamos sobre a importância de colocar limites nas nossas relações e como esse impor limites exige uma boa comunicação. E hoje a gente vai falar sobre autoestima. Como a nossa autoestima interfere na nossa comunicação. Carol Guimarães, que é psicóloga clínica, neuropsicóloga, vai conversar com a gente. Então, você que está chegando aqui na nossa live, sejam todos muito bem-vindos nessa semana. A gente tem muita coisa ainda para falar, a semana vai até o dia 9, ou seja, na semana que vem ainda teremos mais 3 lives, onde a gente está falando sobre comunicação, aproveitando esse Dia dos Namorados, para a gente refletir sobre as nossas relações, sobre a nossa comunicação, a importância da gente olhar para como a gente está se comunicando, sobre os elementos que podem interferir na nossa comunicação, interferir na nossa resolução de conflitos, dificultar a nossa vida em alguns momentos, dificultar a resolução de conflitos, dificultar as conversas, dificultar o nosso autoconhecimento, a nossa autopercepção, a gente conseguir praticar a empatia. E é exatamente por isso que eu resolvi criar essa semana da comunicação com amor, porque eu sei como é difícil não saber se comunicar bem, eu sei como é difícil a gente não conseguir falar dos nossos sentimentos, sei como é difícil a gente ir guardando o que sente e ao mesmo tempo falar, não saber a melhor maneira, e aí é um problema atrás do outro que a gente vai criando dentro disso. E é exatamente por isso que eu resolvi então criar essa semana da comunicação com amor. E no nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar com a Carol Guimarães. Estou esperando ela dar um alô aqui para poder entrar conversar com a gente, para poder falar sobre autoestima e comunicação. Como a nossa autoestima interfere na nossa comunicação? Bom, se você ainda não leu meu livro Comunicação Não Violenta, o Amor que Transforma, eu quero te dizer que na semana que vem, no final da nossa semana aqui da Comunicação com Amor, eu vou disponibilizar como um presente para vocês que estão no nosso grupo fechado do WhatsApp o meu livro. Esse livro ele está à venda na Amazon e também no meu site. Só que para vocês que estão participando aqui da Semana Comunicação com Amor e estão no meu grupo fechado do WhatsApp, eu vou então dar de presente para vocês o livro. Então, não percam. Entrem lá no grupo do WhatsApp para vocês poderem receber esse presente no final da nossa semana Comunicação com Amor. Combinado? O link para o grupo do WhatsApp tá lá na minha bio. Oi, Carol! Boa tarde, boa Oi, boa noite. noite. Tudo bem, gente? Muito prazer Obrigada. estar aqui com vocês, viu? Que saudade, Prazer, amiga. saudade demais. A gente só se vê agora online, né? Você longe, eu também, só que agora a gente está mais perto agora, né? Eu estou em Pois é, Uberlândia, você se fala. exatamente, está me devendo a visita. Já falei pro Léo que não tem mais desculpa que esse ano vocês precisam vir aqui. Nós iremos, pode ter certeza. Mandei Logo, uma logo a gente tá Gabriela aí. para ele esses dias numa foto, não sei se ele te mostrou. Eu falei, Ele ó, só tá faltando me você mostrou. aqui. Nós iremos, vamos marcar esse ano ainda para a gente ir aí. Combinadíssimo. Gente, vocês que estão entrando aqui na live. Carol, eu resolvi colocar nesse horário, que é um horário que não é horário de pico do Instagram, mas a live vai ficar salva. Exatamente porque às 8 tá todo mundo online às 8 horas. Eu falei, não, vamos colocar mais cedo, mas eu quero que quem estiver aqui com a gente, que realmente participe, que esteja realmente interessado. E quem quiser assistir depois, vai estar no meu canal no YouTube. E quem tá no meu grupo fechado do WhatsApp, termina a live, eu mando o link lá para você poder assistir, compartilhar com outras pessoas. E lembrando que quem também está no meu grupo fechado lá do WhatsApp, o link está lá na bio, vocês podem ir lá para poder fazer parte do grupo, vai receber no final da Semana da Comunicação com Amor, que termina na quinta-feira que vem, o meu livro. E eu queria começar falando sobre isso, porque a Carol foi a primeira pessoa que leu o meu livro. Eu Super escrevi, privilegiada. sim, eu escrevi o livro e aí eu mandei, né, para o pessoal que estava acompanhando, mandei para o pessoal da agência que estava diagramando, tudo isso. Mas eu falei, cara, eu preciso de uma pessoa para ler esse livro, para me dar o feedback. Enfim, e foi quando então eu resolvi mandar para Carol. E a Carol foi a primeira pessoa a ler o livro. E deu um Sim, e olha, feedback.
Eu posso dizer para todos vocês que eu já havia lido o livro do Marshall Rosenberg, né? Nem sei se a pronúncia é essa, mas o livro da Flávia, com toda certeza, consegue superar. É um livro sensacional que traz a essência da comunicação não violenta, que traz a essência da Flávia, de uma excelente comunicadora. É um livro muito bom, porque assim, a gente tem que saber se relacionar e se comunicar de maneira não violenta em todas as nossas relações. E isso está muito presente no livro de forma muito objetiva, é uma linguagem muito leve, é uma linguagem muito gostosa de ler esse livro. Então, assim, eu indico para todos vocês, não percam. É um livro sensacional. E assim, Carol, eu não sei nem se você tinha a profundidade das coisas que eu falo no livro, né? Eu até te convidei para a gente falar de autoestima, porque eu começo o meu livro falando sobre isso. Sobre Exato. como as pessoas tinham uma ideia de mim, de como comunicadora, como uma excelente jornalista. As pessoas me viam na televisão e ficavam com aquela ideia, nossa, jornalista, meu Deus, e não sabiam as crises que eu tinha comigo mesma. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na TV, eu pensava, nossa, agora, né, que eu tô famosa, as pessoas me conhecem, né, em Goiânia, enfim. Nossa, agora eu vou ficar melhor comigo, vamos dizer assim. E eu lembro que eu continuava mal comigo mesma, com aquele vazio lá dentro, com aquela sensação de que tinha alguma coisa que não ia bem. E aí eu pensava, gente, eu tenho sucesso, eu conquistei o que eu queria, eu tô na profissão dos meus sonhos, eu tô aqui. Na época eu apresentava o Tempo na TV Anguera, eu pensava, gente, agora eu já apresento o Tempo, eu cheguei nesse lugar, mas ainda tem alguma coisa aqui dentro que não tá bem, parece que eu não consigo sair desse lugar. Ou seja, não adianta a gente querer procurar do lado de fora é, a realização, a autoaceitação, entre outras coisas, se não começa a gente olhar para a gente mesmo e nos aceitar. E eu começo exatamente falando sobre isso no livro. Eu queria que você trouxesse essa sua percepção sobre autoestima e sobre até o que eu trouxe, né, nesse primeiro capítulo. Exato, perfeito, Flávia, porque eu percebo que, por exemplo, já utilizando o seu exemplo, todas as pessoas que olham para você sempre olharam, sempre admiraram, e eu me incluo nisso, né? A gente sempre te admira como comunicadora, como pessoa, só que a gente não sabia que a forma como você se via estava distorcida da opinião dos outros. Né? Exatamente. Então, assim, a forma como os outros te observavam e a visão que eles tinham sobre você era distorcida da forma como você se via. Você não se via da forma como as pessoas te viam. Né? Então, assim, você não tinha noção, dimensão da sua potência, né? E das suas características e a forma como você interpretava isso era de uma maneira distorcida, né? Então, assim, a autoestima, ela é a forma como a gente se vê, né? É a nossa visão de nós mesmos, mas ela vai muito além da imagem, né? Ela está muito relacionado também ao nosso autoconceito. E qual que é a diferença entre autoconceito e autoestima? O autoconceito ele vai se referir às características que nós vemos de nós mesmos. E a autoestima é a referência que como nós valorizamos essas características. Ou seja, a gente pode valorizar essas características como uma potência ou não, ou de forma distorcida, que era o seu caso, por exemplo, né? Então, assim, acontece que a autoestima, ela está muito relacionada também às nossas crenças, né, pregressas, aquilo lá da nossa constituição da nossa família, como que nós fomos constituídos, as nossas raízes, e o que que nós trouxemos desde então. Será que essas crenças estão disfuncionais? Ou se elas estão funcionais, né? Nós temos algumas crenças que elas podem estar disfuncionais, como, por exemplo, a nossa crença referente à nossa autoimagem, ou talvez a gente tenha alguma crença que esteja disfuncional referente à nossa percepção da nossa incapacidade perante o outro. Então, assim, são vários tipos de crenças que podem estar disfuncionais, de desamor, de desvalor, né, de desamparo, que a gente pode trazer até os dias de hoje e fazer com que a nossa autoestima esteja baixa e não seja uma autoestima adequada para que a gente consiga valorizar essas características que nós temos dentro do nosso autoconceito. Não sei se está ficando claro bem o que eu estou dizendo.
Gente, coloca aqui pra mim, tá super claro. Tá aqui o Léo dizendo que tá convidando todo mundo. Então, vocês que estão aqui na live, manda aí o aviãozinho também convidando outras pessoas. E eu quero que Sim. vocês coloquem aqui também nos comentários. Como que você vê sua autoestima? Eu coloquei hoje, fiz uma enquete hoje, Carol, colocando. Como é que tá a sua autoestima? Como que você definiria? Alta, baixa, uma hora tá bem, uma hora tá ruim, tá muito ruim. Teve ali um Sim. equilíbrio, mas assim, muita gente dizendo que tem aquela oscila, às vezes tá muito bem, às vezes você não tá tão legal. E assim, existe, desculpa, existe um padrão, né? Eu sei que tem um limite, porque tem gente que, nossa, se acha a última coca. Meu Deus, minha autoestima lá em cima, eu sou demais. Tem gente que é o Aham. cavalo do bandido, que era o meu extremo. E tem gente que tá assim, gente, todo dia que tô melhor, tem dia que, pô, qual que é o limite? Existe um limite, existe um certo? Como é que funciona? Todo mundo tem um problema, de certa medida, com autoestima? Uhum. Muito pertinente a sua pergunta, porque acredito que existe alguns paradigmas acerca da autoestima, principalmente da autoestima elevada. Porque normalmente as pessoas confundem até a autoestima elevada com arrogância. Né? Talvez as pessoas acham assim, por exemplo, nossa, mas essa pessoa ela se acha demais, né? Ela tem autoestima muito elevada, né? Porque muitas vezes são pessoas que conseguem se reconhecer como potências dentro das suas próprias características e elas expõem, não tem vergonha de expor isso para a sociedade, para as pessoas como um todo. E isso muitas vezes é confundido como arrogância, mas na realidade essa pessoa tem uma autoestima elevada e sadia, inclusive. Né? Muitas vezes a gente tem aquele estereótipo de que você mostrar que, poxa, eu sou humildezinho, não. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, ah, nossa, Flávia, você tá tão linda com esse casaco verde e tudo. Aí você fala, não, que isso? Nossa, custou, sei lá, custou R$ 10, custou R$ 15. Você já se diminui, né? A pessoa tá te fazendo um elogio e você já se diminui naquilo, falando que aquilo lhe custou muito barato, talvez. Não precisa da gente fazer isso. Quando a gente faz isso, já demonstra que nós temos a autoestima baixa. Né? Que a gente sempre tem que se sentir talvez o inferior, o muito humilde, mas não tem relação. Nós podemos ser humildes e ainda assim termos a autoestima elevada, né? Então não podemos confundir a autoestima elevada com arrogância e nem talvez uma autoestima adequada, né? Sadia com uma humildade, talvez nesse exemplo que eu disse. Agora, em relação a uma das perguntas que você fez, não existe um padrão. A nossa autoestima ela é constituída desde a nossa infância, como eu disse, sobre as nossas crenças que nós trazemos até hoje, mas ela pode mudar ao longo da vida. Dificilmente a sua autoestima ela vai se manter sempre na mesma linha. Por exemplo, eu sempre tive a autoestima baixa. Pode acontecer. Mas normalmente ela vai oscilar dependendo do ambiente em que você vive, dependente da circunstância da sua vida pela qual você tem passado, né? Então, assim, é muito circunstancial. Por exemplo, se está em linha todas as áreas da sua vida em equilíbrio, familiar, social, acadêmica, afetiva, normalmente a sua autoestima ela vai estar elevada. Porque todo o seu sistema está em equilíbrio. Agora, quando algum desses sistemas talvez não esteja em equilíbrio, não esteja muito bem, normalmente a sua autoestima vai estar um pouco mais baixa, né? Por quê? Porque você não vai conseguir. Na vida. Exato, exatamente. Porque a gente não vai conseguir focar nossa atenção total, talvez, em todas essas áreas, principalmente a gente vai focar naquilo que está ruim. E quando a gente foca naquilo que está ruim, é o momento que dá uma queda na nossa autoestima. Então não existe esse padrão. Né? Então, assim, inclusive tem alguns sinais que a gente pode perceber quando a pessoa tem algum problema na sua autoestima, que aí depois a gente vai falar sobre isso.
já seria até minha próxima pergunta, Carol, mas antes vamos só responder o Léo que está perguntando o seguinte: a autoestima influencia na ansiedade e por quê? Bom, eu vou dar o meu exemplo, Léo, e eu acho que esse pode até ser um dos sinais. Eu acredito que uma pessoa com uma autoestima baixa, por exemplo, ela se sente. Alguns dos sinais que eu vejo, até nos meus próprios clientes, quando eu vou atender, fazer algumas coisas, eu vejo que às vezes a pessoa é muito tímida, tem muito medo, medo da rejeição, às vezes não sabe falar não. Ou no meu caso, por exemplo, o que eu via na minha própria vida, às vezes, assim, um sentimento de não aceitação o tempo todo. Eu pensava o tempo todo que as pessoas estavam falando mal de mim. Eu falava assim, ninguém gosta de mim, então tá todo mundo. Com síndrome de perseguição, né? E aí Sim. eu acredito que isso também gera uma ansiedade, porque aí você tem ansiedade porque Uhum. você acha que você não é aceito, porque você já acha que você vai ser rejeitado, porque já tem o medo de você pensar no que pode acontecer. Então, eu acho que são vários elementos. E aí eu peço para a Carol trazer mais desses outros sinais aí também para gente. Sim, com certeza. O seu exemplo, Flávia, já descreveu alguns sintomas, né, pertinentes à ansiedade. A ansiedade, ela não existe só um tipo de ansiedade, existem vários tipos de transtornos de ansiedade, né? Então, assim, existe a ansiedade, é até bom a gente explicar essa diferença. Existe a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Patologia vem de quê? De doença. A ansiedade normal é aquela que a gente precisa dela para poder viver, né? A gente precisa dela para poder. Ela é uma ansiedade boa. A gente precisa dela porque ela é protetiva. Ela te faz levantar da cama todos os dias para você ir trabalhar. Ela te faz todos, por exemplo, numa situação de perigo, ela faz você estar em alerta para poder buscar ajuda. Então, a autoestima normal, nós precisamos dela para viver. Agora, a autoestima patológica, ela já não é boa. É a autoestima que nos traz prejuízo. É a autoestima que você, patológica que você tinha, Flávia. Quanto Uhum. à questão da não aceitação, da falta de autoconfiança, né? Que gera esse sentimento de não aceitação, de não pertencimento. Né? Então, assim, o que acontece é que essa ansiedade patológica, ela sempre vai te trazer prejuízo e te trazer algumas sintomatologias, como, por exemplo, uma pessoa com ansiedade diante de alguma circunstância, inclusive a gente está falando aqui também relacionando a autoestima com comunicação, porque tem total relação, autoestima e comunicação. Normalmente, por exemplo, quando a pessoa vai estar diante de um público ou algo do tipo, ela tem um suor excessivo, que é a sudorese, né? Ela pode ter tremor, ela pode ter uma taquicardia, pode impedir, inclusive, que essa pessoa faça alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego, ou eu tenho, por exemplo, que uma palestra para eu poder ministrar. Às vezes, tem pessoas que, inclusive, não conseguem chegar até ministrar a palestra. Por quê? Porque a ansiedade patológica, ela é paralisante, né? Então, ela te paralisa diante das circunstâncias. E, inclusive, a questão do que a Flávia mencionou faz com que a comunicação com as outras pessoas sempre fique de uma forma muito distorcida, porque você sempre vai se ver como a vítima. Né? Você sempre vai se ver inferior ao outro. Você sempre vai se ver muito menor do que você é. E é muito interessante, Carol, a gente trazer essa questão da autoestima para a comunicação, porque eu sou uma Uhum. comunicadora e as pessoas sempre Sim. falavam, né, como jornalista, enfim, e eu conseguia fazer boas perguntas, eu conseguia desempenhar o meu papel como uma entrevistadora, mas eu não conseguia responder as minhas próprias questões. E eu acho que um dos pontos importantes de uma pessoa que tem uma autoestima baixa, é ela fugir de si mesma. Porque eu Uhum. e aí a gente está trazendo sinais de que às vezes a pessoa é tímida, a pessoa tem medo, às vezes a pessoa tem ansiedade, mas pode ser que ela não mostre isso, que ela tem esse controle, só que lá no fundo o negócio, porque era o meu caso, tava tudo lindo, tava maravilhosa, apresentando, falando lindamente, tendo um sucesso profissional, só que lá no fundo tinha alguma coisa me sinalizando, tem alguma coisa que não tá bem ainda aqui dentro. Então é Exato. importante pensar na autoestima de uma maneira profunda e é você se olhar. Porque o que eu fazia? Eu tinha uma visão tão distorcida e tão ruim de mim mesma, eu me achava uma pessoa tão ruim, tão rejeitada, que as pessoas não gostavam de mim, que o meu jeito de ser era inadequado, que o meu jeito não era o jeito bom, eu queria sempre ser outra pessoa.
Eu não gostava da minha voz, eu falava, eu queria ser doce, meiga, delicada. Sabe aquela pessoa que fala, oi, gente, não, eu sou ligada no 220, eu já acordo ligada na tomada, eu falo rápido, eu sou enérgica. E aí, até o dia que eu entendi que eu precisava aceitar o meu jeito de ser, e entender que ele é funcional para minha vida. Entende? Sim, E aí foi perfeito. engraçado que uma vez eu procurei um hipnólogo, até o Lenilson, um grande abraço, um grande mestre, uma pessoa super querida que me acompanha bastante, é um grande mentor para mim. Eu fui fazer uma sessão com ele de terapia e falei para ele, olha, eu quero mudar, eu quero ser diferente. E aí eu disse, como assim? Eu falei, não, eu sou uma pessoa tranquila, sabe aquela pessoa suave, que fala pausado, que é tranquila, que passa essa serenidade, essa fofura. Ele olhou para mim e Aham. falou, Flávia, como que é a sua rotina? Aí eu falei, olha, acordo 4 horas da manhã, tenho não sei quantos empregos, faço mil coisas, e não sei o quê, papo, aquela coisa, né? Jeito Flávio. Ele falou, você imagina uma pessoa, bem, falando devagar, você imagina uma pessoa calma, serena, que fala manso, que não sei o quê. Aí ficou falando, dando conta da Sim, sua rotina. Eu falei, ai, exato. preguiça, já me deu falta de paciência. Ele, mas aí e ele falou: olha como é funcional o seu jeito de ser para sua vida, para sua realidade, para sua rotina. Exato. E eu lembro que ainda no final eu falei para ele: não, mas eu não quero ser desse jeito. Então foi um processo longo, primeiro, de eu aceitar o meu jeito de ser. E hoje eu sempre falo isso nos meus cursos. Eu falo, gente, ainda bem que hoje eu estou bem comigo mesma, porque eu acho minha voz incrível, eu acho minha energia incrível e ela é totalmente funcional pro que eu faço. Imagina eu falando sobre falar em público, dando curso de speaker training, dando curso de comunicação não violenta, estando interagindo com as pessoas, se eu tenho esse outro perfil. Então, olha como Sim. é funcional para minha própria vida, mas a gente se compara tanto com o outro que a gente não consegue ver aquilo que é o nosso propósito, as nossas qualidades e o nosso diferencial. Então, essa é a minha dica para vocês que estão aqui na live. Gente, qual é o seu propósito? O que que tem no seu jeito de ser que é tão funcional e tão lindo em você? E para de se comparar. Perfeito. Assim, eu vivia me comparando tanto que eu não conseguia enxergar para mim, para aquilo que eu tinha de bom. Uhum. Perfeito, Flávia. Toda essa descrição da sua vivência enriquece ainda mais o nosso bate-papo aqui, porque faz todo sentido. Porque, olha só, não tem como a gente falar sobre autoestima se a gente não fala também de autoaceitação, né? E vai bem no ponto do que você disse. Todas as nossas diferenças, talvez esse desejo muitas vezes que a gente tem de ser diferente, mas peraí, a gente precisa de se questionar. Por que que eu quero ser diferente? A gente tem que parar para prestar mais atenção no que se passa nos nossos pensamentos. A gente só presta atenção muitas vezes em como que a gente se sente. Bom, eu estou me sentindo, às vezes a gente até consegue dar nome, eu estou angustiada, eu estou triste e tal, mas a gente não consegue parar. Se eu perguntar assim, tá, você sentiu esse sentimento, mas qual foi o pensamento que desencadeou esse sentimento? Porque eu até falo isso para os meus pacientes. Pensamentos são apenas pensamentos, não são fatos. Né? Exato. Então, muitas vezes a gente sempre olha para o outro achando que talvez que o outro é melhor, que a forma, igual você comparou, a forma do outro falar, a forma mais baixinha, né, mais doce de falar, talvez seja mais agradável para o ouvinte do que a minha voz. Né? Então, assim, na realidade, aquilo que você a forma como você fala, como você se comporta, a sua subjetividade, é isso que te faz interessante. E único. Única, exatamente, e única, né? Então, você começar a olhar para as suas potências e começar a mudar a sua visão, a sua interpretação das suas características, talvez seja o ponto-chave para a autoaceitação. Ao invés de você olhar para essas características de forma que você sempre vai se rebaixar em relação ao outro, sempre se comparando, sempre medindo você com a régua do outro, que é uma coisa que a gente não pode fazer, a gente tem que começar a nos compararmos com nós mesmos. O que que eu tenho que talvez que uma característica minha, o que que eu posso melhorar aqui? O que que eu posso ser melhor do que eu já sou? Não porque tá ruim, mas para melhorar.
para desenvolver mais. Isso é a comparação correta para que a gente alcance a autoaceitação. Eu acho que existe uma comparação até positiva no sentido de inspirar, sabe, Carol? Mas eu acho que Sim, outro de admiração. isso. Mas um outro ponto que eu até cito no meu livro, vou reforçar aqui para vocês que estão na live. O livro é vendido no meu site e na Amazon, mas quem está participando aqui das lives da Semana Comunicação com Amor e está no meu grupo Uhum. WhatsApp, o link está na bio. Eu também sempre coloco aqui nos stories qual que é o link desse grupo do WhatsApp. Esse grupo é só para dar as informações da semana. No último dia, gente, da Semana Comunicação com Amor, eu vou dar de presente para vocês que estão lá no grupo fechado esse livro, tá? Onde eu conto a minha história, onde eu falo sobre a comunicação não violenta. E um dos pontos que eu coloco lá, Carol, é sobre a inveja, que a gente não fala sobre inveja. Ninguém sente inveja. Uhum. Todo É. Todo mundo é perfeito, mundo ninguém sente. Aham. fala que tem raiva, que tem ódio. Nossa, eu sou uma pessoa difícil, tem um temperamento, mas ninguém fala que sente inveja. E lá no livro Exato. eu falo sobre isso. Eu falo como eu tinha inveja das pessoas. Porque eu era uma pessoa tão frustrada comigo, tão infeliz com quem eu era, que eu sentia inveja das pessoas. Eu falava, gente, fulano tem um casamento feliz, fulano tem um relacionamento lindo, fulano tá não sei o quê, outro tem não sei o quê, e eu sou uma merda. Porque era o sentimento que eu... Só que a gente não admite isso. Então eu acho que um outro sinalizador de que você pode se começar a se observar é se você anda muito frustrado, se você acha sempre que a grama do vizinho é mais verde, e se você tem inveja do outro, isso pode ser um sinal de que algo não vai bem também. Exato, com toda certeza, porque olha só, em relação a isso, quando você sente inveja do outro, isso já é um outro sinal de que você está se comparando com outras pessoas. E muitas vezes, quando você se compara, por que que essa comparação ela é muito desleal? Porque você vê a capa. Né? Você vê a capa daquela pessoa, daquela família, você não vê a realidade. Ainda que você conheça aquela família, talvez você não conheça aquelas pessoas na integralidade, dentro de casa, no contexto de família. Porque eu costumo dizer que família de propaganda de margarina só existe na propaganda, né? Não existe na vida real. Né? Então, todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas têm suas questões para serem resolvidas, né? O importante, a diferença é como que essas pessoas estão interpretando seus problemas e se estão tendo resiliência, né, para poder resolvê-los. Agora, a questão é que a inveja você vai vencer a partir do momento que você conseguir começar a se comparar consigo mesmo, ter o outro como um ponto de referência, de admiração, de inspiração, mas não de comparação para que você seja igual a ele, né? E aí, a partir disso, você vai encontrar o caminho e vai conseguir se autoaceitar. Mas uma das outras coisas também que a gente pode relacionar também, já completando, a respeito de alguns problemas que a gente pode identificar em nós mesmos, de alguém que tem problema com a autoestima, é uma dificuldade também de se impor em um diálogo, né? Dificuldade em ter uma comunicação assertiva, uma pessoa que sempre tem um sentimento de desistência, de incapacidade diante de um projeto, de alguma situação em que você é desafiado. Normalmente essa pessoa evita alguns compromissos, ela se deprecia muito, vive se comparando com os outros, que é a que a gente estava falando. Em casos mais graves, evita até quando a gente está se tratando mais da autoimagem, evita tirar fotos ou se olhar no espelho com muita frequência. Facilmente essa pessoa também se sente ofendida, ela também desiste muito fácil das coisas e ela acaba se tornando uma pessoa muito frágil e sensível com os comentários de terceiros. Eu Então, já assim, tem dificuldade com a crítica, de se autoanalisar. exato. Exatamente. Então, assim, ela tem uma autocrítica deficitária e ainda assim ela também não consegue escutar essa crítica vinda do outro, porque ela sempre vai se depreciar ainda mais. E muitas vezes não, talvez até quando ela esteja errada diante de uma situação, ela não vai conseguir se responsabilizar por aquilo também. O Léo tá colocando aqui que a inveja é muito ruim. Léo, na comunicação não violenta, a gente não trabalha com o termo, vamos dizer assim, certo ou errado, sabe? Ruim, o bom ou ruim. O Marshall traz pra gente que todo sentimento ele nos sinaliza para alguma coisa. Então, se eu sinto Sim. raiva,
peraí, qual que é a minha necessidade nessa raiva? E essa inveja Sim. que eu tinha me sinalizava que tinha alguma coisa. Gente, eu tô sentindo inveja. Qual que será o problema? Então, na verdade, os nossos sentimentos, eles são um mensageiro para questões profundas. Então, às vezes a gente não precisa se ater, nossa, e eu me culpava por sentir inveja. E é por isso que a gente não fala sobre inveja, porque é um sentimento que traz vergonha. A gente tem vergonha de Exato. sentir inveja, a gente tem vergonha Uhum. porque a gente se autodizer, meu Deus, eu sou invejoso, eu quero que o outro tenha, eu não tô bem comigo. Então, ao invés de Exato. ir para vergonha, é o momento da gente olhar para os nossos sentimentos que a gente considera ruins, que a gente considera vergonhosos, como a inveja, como a raiva, como talvez a frustração, uma baixa autoestima, a gente olhar para isso e ver o que eles estão sinalizando pra gente. Porque o dia que eu olhei para essa inveja e mostrei que o problema dessa inveja estava na minha autoestima, estava comigo, eu consegui encarar isso de uma maneira diferente e transformar esse sentimento numa admiração, numa transformação Exato. para mim mesma, ao invés de sair Exato. do certo e errado. E trazer, Sim, perfeito. a Carol pontuou sobre pensamentos e sentimentos, que é um dos primeiros pilares da comunicação não violenta, é que sentimento a gente não controla, né, Carol? Sentimento é involuntário, ou seja, eu não queria sentir inveja, eu não queria sentir raiva, eu queria me amar, me achar incrível, mas não é simplesmente querer. O sentimento ele vem, mas como eu disse, ele é um mensageiro para uma necessidade, para uma raiz mais profunda. Então, ao invés da gente lutar contra os nossos sentimentos ou colocar tudo embaixo do tapete, como se fosse resolver porque não vai, a gente precisa olhar para eles. Então, comecem a olhar para os seus sentimentos. O que o meu sentimento está querendo dizer para mim? Sabe? Às vezes, quando a gente está muito confuso, porque aí a gente tem a diferença entre pensamento e sentimento. Ou seja, o que eu estou pensando? Sim, Nossa, gente, eu sou muito ruim. O que eu estou sentindo? Eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo frustrado, eu estou chateado, eu estou com raiva. Há uma diferença entre sentimento e pensamento. E já estou dando spoiler, Carol, que amanhã no Stories eu vou fazer um post com uma enquete sobre pensamento e sentimentos. Então, vocês fiquem ligados. perfeito. Durante o dia eu vou fazer essa enquete para já começar a ajudar vocês sobre essa diferença do que é sentimento e pensamento. Então a gente precisa também Sim, saber diferenciar isso, porque se a gente começa a guiar os nossos sentimentos pela história que a gente cria sobre as coisas, por exemplo, eu já me sentia mal, aí eu penso, nossa, eu vejo um grupo do trabalho conversando, aí eu acho, nossa, ninguém gosta de mim. Eu já tenho um problema de autoestima. Eu já me sinto rejeitada. Eu já acho que as pessoas não gostam de mim. E tá todo mundo ali cochichando quando eu chego. Eu já pensava, nossa, estão falando mal de mim. Nossa, deve estar falando alguma coisa da minha matéria. Nossa, deve estar falando não sei o quê. Aí você já fica nessa coisa, você já começa a criar um negócio. E às vezes não era nada daquilo. exato. Tomar muito cuidado. Sim, nesse sentido, eu vou usar até seu exemplo. Nesse tipo de pensamento, o que que a gente deve fazer? Porque existe um modelo cognitivo que é o seu pensamento, existe alguns pensamentos que são pensamentos automáticos, que é aquele que não são planejados, como esse, que vem, ele normalmente ele vem espontaneamente. Esses pensamentos, eles vão gerar o quê? Eles vão gerar alguns sintomas fisiológicos, muitas vezes, vão gerar sentimentos e vão gerar também comportamentos. Ou seja, tudo começa a partir do pensamento. E a partir do pensamento, desse pensamento, por exemplo, será que estão falando de mim? Será que estão falando da minha matéria? Você tem que começar a fazer um questionamento aos seus pensamentos. Bom, qual é a evidência de verdade que eu tenho que essas pessoas estão falando sobre mim? Qual é a evidência que eu tenho? Eu escutei alguma coisa? Alguém me falou? Não, eu não tenho evidência nenhuma. Então, a partir desse momento, é necessário que a gente comece a flexibilizar nossos pensamentos. De que modo? Vamos pensar num pensamento alternativo a esse. Vamos pensar num pensamento que seja mais relacionado com a realidade, de forma real, um pensamento mais real. Qual que seria um pensamento mais real a esse? Bom, talvez. Não, eu não tenho certeza que eles estão falando sobre mim, eles devem estar falando sobre coisas aleatórias. E segue em frente. A partir disso, esse pensamento alternativo vai mudar a forma como você se sente. E E normalmente. pode E concluir. normalmente, os nossos pensamentos, eles disfuncionais, eles sempre mantêm um padrão. Então, se você adotar esse pensamento alternativo para sempre, sempre quando você pensar de forma disfuncional, você já lembrar, acessar esse pensamento alternativo, automaticamente o seu sentimento já vai ser alterado.
né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa de racionalizar todos os dias para que haja uma mudança cognitiva mesmo. E automaticamente isso vai mudar a sua forma de lidar com o outro e de lidar consigo mesma. Exatamente. É muito engraçado porque quando a gente chega num nível de autoestima, vamos dizer assim, hoje, é lógico, Uhum. eu tô como a galera da minha enquete. É lógico que tem momentos que a gente tá melhor, tem momentos que fala, ai, não tô muito legal comigo, que a gente entra em crise com a gente mesmo, e é super normal. E aí é muito Sim. engraçado, porque esses dias eu tava conversando com uma pessoa, e aí algumas pessoas me criticando, falando algumas coisas em relação a mim. E aí até uma vez eu te liguei, né? Eu falei, Carol, tô tendo tal situação, eu sou essa pessoa. Porque às vezes a gente ouve tantas vozes e a gente entra em crise com a gente mesmo, que fala, gente, poxa, parece que eu tava melhor, parece que eu tô melhorando. E tem um monte de vozes também para dizer o contrário daquilo que a gente é. Então a gente também precisa tomar muito cuidado com essas vozes. E é muito engraçado que hoje eu estava vivendo uma situação algum tempo atrás também. E aí eu conversei com uma outra pessoa e falei, olha, como que eu sei? Ele falou assim, Flávia, você é essa pessoa. Você não é a pessoa do mimimi. Eu sou prática, objetiva, direto, que eu tiver que te falar, eu vou te Super. falar. E assim, hoje eu sei falar com amor, hoje eu sei falar com respeito, Uhum. falar com carinho, né? Porque não é porque tudo que eu penso que eu tenho que falar, mas hoje eu sei como falar. Mas também erro, claro, porque é o que eu tô falando, gente. Comunicação, autoconhecimento é pra vida. A gente tem sentimento. Então, tem dia que você vai estar ruim mesmo, tem dia que você vai errar mesmo, e tá tudo bem. É você saber que é um caminho. É você dar um Perfeito. e você ir nesse processo. E aí foi uma pessoa que falou um monte de coisa pra mim. Aí a pessoa falou assim: ah, não, porque fulano te acha muito tirana. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, ah, tá. E aí isso não é violência, né? Falar isso pro outro. Aí Aham. depois a pessoa disse assim pra mim. Ah, eu falei, então por que ele não chega pra mim e fala? Ele disse, ah, porque ele tem medo de conversar com você, né? Porque você, com esse negócio de comunicação, você manipula as pessoas. Eu falei, manipula não, porque a manipulação ela é intencional. Agora, eu tenho Sim. comunicação assertiva e eu tenho os argumentos. Agora, eu não posso levar em consideração o que você está dizendo, porque se essa pessoa não tem capacidade de conversar comigo pessoalmente, olhar nos meus olhos e falar isso, então, infelizmente, eu não posso levar isso em consideração. E aí é muito engraçado, porque aí Perfeito. as pessoas acham que a gente trabalhar com comunicação não violenta é a gente manipular. Não, na verdade, a manipulação ela é uma intenção em que você está pensando só em si mesmo, onde Exato. você está sendo egoísta e você está querendo se beneficiar. Agora, a Uhum. comunicação, quando ela tem empatia, ela olha para os dois lados. Então, eu te escuto, Exato. você me escuta e nós seguimos juntos. E aí é muito fácil você cobrar uma comunicação não violenta do outro, dizendo: ah, mas você tem uma comunicação não violenta, você não pode fazer isso. E aí, nesse dia, eu fiquei tão feliz que eu falei assim: é mesmo, eu sou essa pessoa? Então, se eu, aí eu. Aí, e eu acho que a autoestima, Carol, inclui exatamente isso. Você saber o que é seu e o que é do E o outro. que é do outro. Perfeito. Esse é o Porque ponto. senão a gente Por- vê as pessoas colocarem a gente naquele lugarzinho de novo. E aí, quando a gente Exato. tá bem, a gente incomoda pra caramba, porque a gente não volta Muito. no lugar. Sim, pessoas com autoestima elevada incomodam muito as pessoas, né? Porque elas sempre vai ter uma comunicação muito mais assertiva, muito mais clara, né? Então, assim, não violenta com toda certeza. Então, o que acontece é que quando a gente consegue separar o que é nosso e o que é do outro, a gente vai sair dentro da caixinha e parar de viver aquilo que os outros pensam sobre você. Porque talvez tenham pessoas que vivem, eu posso dizer da minha própria experiência. Antes da Carol, psicóloga, antes da Carol que fez terapia, que faz terapia, era uma Carol que vivia com base naquilo que o outro pensava. Né? Se o outro falava assim, olha, é legal ser assim, assim, assado, era aquilo que eu ia tentar me encaixar. E tentar se encaixar naquilo que é do outro é muito frustrante, né? Faz de você não uma pessoa incrível, mas faz de você a imagem do outro. Né? Então, assim, a questão é, a gente precisa de começar a prestar atenção como as nossas atitudes, como que a nossa comunicação tem feito bem para nós, tem feito bem para o outro, ou peraí, ou você só se comunica para fazer bem para o outro e não bem para si mesmo. Né? Muitas vezes a gente se comunica se preocupando se a gente vai agradar o outro. E isso também está relacionado a uma autoestima baixa.
né? Quando a gente sempre se preocupa, bom, não, peraí, eu não posso falar isso, eu tenho que falar de tal forma, porque senão o outro vai ficar desconfortável comigo. Não, peraí. Existe uma forma não violenta de você se comunicar, de forma que você fale a verdade e ainda assim você não é uma pessoa violenta ou você não atinja o outro de forma que ele vai ficar desconfortável. E lembrando que a violência, gente, aqui eu não falo só de gritar, de xingar, de levantar a voz, tá? Quando você. A violência que a gente trabalha na comunicação não violenta, que a gente chama de invisível, é se você. Se tem vitimismo, se tem culpa, se tem medo, se tem ameaça, se não tem Sim, tudo isso é uma violência, que a gente naturaliza, inclusive. É que a gente fala, se você não fizer, exato. a gente fala para o outro, se você não fizer desse jeito, também não quero. Então, são as coisas que a gente vai usando, elementos da comunicação, que são uma forma de violência para si mesmo e também para o outro. E dentro disso que você trouxe, Carol, é muito engraçado, porque eu vejo em muitos momentos que quando nós não estamos bem conosco, a gente não consegue se posicionar. E tem um livro que chama O Vício de Agradar a Todos, que é um livro muito incrível, sugiro que vocês leiam. Foi um dos livros que eu li que assim mudou a minha percepção sobre autoestima, que ele trabalha com as duas raízes, que é o seguinte: tem o extremo, Sim. no seu caso, por exemplo, de você faz tudo pro outro porque você quer ser aceito, e tem o da individualidade, Uhum. que era o meu jeito de ser. Já que ninguém gosta de mim mesmo, já que eu sou rejeitada, já que as pessoas não me amam, já que eu não sou incrível, então foda-se todo mundo. Então você tem os dois extremos. Então você tem a pessoa que tem autoestima baixa, que tá, tipo, age como se não tivesse nem aí. E tem aquela que quer agradar o outro o tempo todo. Então acho que a gente precisa ter cuidado com esses dois extremos. Se você é indiferente Sim. e se você quer aceitação demais. Porque a raiz é a mesma, que é essa raiz de uma autoestima que precisa ser olhada, que precisa ser cuidada, que precisa ser trabalhada. E aí, Carol, você como psicóloga, eu queria que você trouxesse. Eu consegui trabalhar a minha autoestima na terapia, com Uhum. conhecimento e estudando comunicação não violenta, entre outros elementos de autoconhecimento. Então, isso foi Uhum. na vida. Eu consegui olhar para o sentimento dentro dos pilares da comunicação não violenta, foi o que me ajudou, além de muita terapia. E aí eu queria que você, para a gente já ir concluindo aqui a nossa live hoje, que você dissesse para quem está acompanhando a gente. Nós trouxemos aqui os sintomas, trouxemos aqui várias situações que mostram os problemas desses pontos da autoestima, mas como melhorar essa autoestima, então? Quais são os primeiros passos? O que a gente pode fazer para sair desse lugar? Bom, só para poder contextualizar um pouco, a autoestima e a comunicação, elas estão diretamente relacionadas, né? Então, assim, ter uma autoestima elevada, ela é fundamental na fala. Uma vez que a gente, quando para a gente conseguir expor uma opinião, é necessário que a gente esteja confortável, autoconfiante, para a gente conseguir manifestar esse conhecimento que a gente possui, né, e criar uma autoridade no assunto para que as pessoas consigam se conectar à nossa história, porque isso reflete positivamente na nossa segurança, na nossa autoestima, quando a gente se demonstra estar mais autoconfiante. Agora, o cenário contrário, quando a gente está com uma baixa autoestima dentro desse âmbito da comunicação, ele é um cenário muito perigoso, né? Porque a baixa autoestima ela também altera a nossa fisiologia, contribuindo também para a nossa postura insegura perante as outras pessoas. E aí a gente vai apresentar alguns sintomas fisiológicos, perda de raciocínio, né? Diante de uma fala, de uma comunicação. Então é necessário que a gente comece a buscar o autoconhecimento, né? Tendo ciência também de coisas que acontecem dentro de nós e também fora de nós. Sejam pensamentos, emoções, sentimentos ou até ações também. Se trata de uma dinâmica mesmo, comunicativa entre o seu eu e o seu público, né? Dentro desse âmbito da comunicação. Então, como que é importante a gente buscar esse autoconhecimento, primeiro de tudo, quando você percebe, talvez, que você esteja com uma baixa autoestima, não com uma autoestima sadia, elevada, primeiramente, busque ajuda
com algum psicólogo, né? Busque ajuda psicológica, porque o psicólogo vai te ajudar a elevar a sua autoestima, a trabalhar as suas crenças que estão disfuncionais, de modo que você consiga ter, então, uma autoestima adequada, né? E algumas dicas que eu posso dar para vocês em relação a como você buscar ter uma autoestima elevada é, primeiro, defina metas que são possíveis. Né? Saiba o que você quer, tenha momentos de lazer também, pratique atividade física. Por que é importante a atividade física? Porque vai liberar dopamina no seu cérebro, que é o hormônio do prazer. Então, automaticamente, isso impacta também na sua autoestima, na forma como você se vê, na sua autoimagem, inclusive na forma como você interpreta as suas características pessoais. Gostar de se cuidar, não fazer comparações também. E principalmente aprender com os seus erros, né? Entendendo que os erros eles servem para que a gente não volte a cometê-los. Os erros não são as tragédias, mas a gente precisa aprender com eles para que a gente não volte a cometer, né? Entendendo por que que a gente errou. Exatamente. Eu acho que você queria falar ou pontuar alguma coisa sobre isso, né? Diante da minha baixa autoestima, o que eu fazia? Eu ficava em crise quando eu errava, eu queria morrer. Eu já cheguei a ficar em crise de passar um fim de semana inteiro dentro de um quarto fechado, chorando e pensando, eu não mereço existir. Gente, eu nem tinha depressão, Nossa. tá? Eu não tinha depressão, não. Era só assim, eu errei, eu não quero viver porque eu sou péssima. Pensando. Uhum. Então, assim, hoje, quando eu erro, eu fico. Meu, porque normalmente as pessoas que têm baixa autoestima também são muito perfeccionistas. Né? Sim, super. Também, a pessoa se cobra demais. E aí, hoje eu falo, gente, tá, eu errei. Às vezes eu fico bem chateada, eu fico bem grilada, eu falo, putz, por que eu fiz isso? Mas eu me permito, sabe? Então a gente precisa se permitir, a gente precisa ser mais leve. E hoje até falar sobre isso pra mim é leve, porque antes era pesado demais, tá? E outro ponto, Exato. comecem, eu quero até trazer um exemplo aqui de clientes que eu tenho, como consultora de imagem também. A gente trabalha tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Se você ainda não está conseguindo mexer lá dentro, vai trabalhando os dois elementos. Eu tenho uma cliente que ela tá, nossa, autoestima ruim, não estava legal. A gente trabalhou toda a imagem dela, só dela se ver diferente, só dela se olhar. Se ela falar, gente, a minha roupa, mudou a cor, trouxe vida. Foi um processo Perfeito. que também muda aqui dentro. Então, Uhum. tá do lado de fora, não é só mudar do lado de dentro, porque você muda de dentro, reflete para fora. Se você vai mudando para fora, vai mudando aqui também. Então, cuide também da sua autoimagem, se cuide, faça uma atividade que você goste, tenha hobbies que você goste de fazer, se cuide, cuida da sua imagem pessoal. Tudo isso está relacionado também à nossa autoestima. E dependendo do nível que você tiver, né, de como tiver essa sua autoestima, como a minha, que era muito ruim, e precisei de ajuda com uma terapia, também te indico estudar autoconhecimento, procure ferramentas, tem comunicação Sim, violenta, que também foi uma das ferramentas que me ajudou. E lembrando que quem está no fechado do eu vou mandar o meu livro lá e eu acredito que o meu livro possa te ajudar muito, te trazer muito. uma visão dessa autoestima, uma visão de como você pode começar a sair desse lugar. E para vocês também que estão participando da Semana da Comunicação, eu estou com um desconto especial para o curso de comunicação não violenta, tá? O curso gravado são 10 módulos. Eu falo sobre os 4 pilares da comunicação não violenta, falo sobre conflito, falo sobre a raiva, falo sobre pensamento, falo sobre empatia, porque muitas vezes, Carol, a gente acha que empatia é falar para o outro, nossa, é verdade. Nossa, é concordar com o outro, é ter que aconselhar o outro. E não é isso. Sim, não, Então, nada a ver. eu trago todos esses pilares para que a gente possa se comunicar melhor. E eu, como comunicadora, posso dizer que a partir do momento que eu não olhei para a minha autoestima, a partir do momento que eu não trabalhei a minha imagem, eu não consegui me comunicar bem comigo mesma, não consegui me comunicar bem com as outras pessoas. Então, a comunicação, a autoestima, ela começa mesmo, porque eu fugia de mim. Então, se eu fujo de mim mesma e não comunico comigo da maneira adequada, eu não consigo ter essa comunicação adequada com o outro. Por isso, gente, invistam na autoestima, na comunicação, para que as suas relações sejam muito melhores.
Exato. A comunicação tem tanta relação com a autoestima, mas que principalmente para que a gente consiga ter uma comunicação não violenta através das nossas atitudes, da nossa fala, a gente precisa antes mesmo trabalhar a nossa comunicação interna. E isso tem total relação com a nossa autoestima. Né? Então, assim, mude a visão que você tem de si mesmo. Comece a valorizar, a olhar para o seu autoconceito, para as suas características e comece a valorizar positivamente essas características, porque isso já é o princípio de você trabalhar essa comunicação interna. E fazer algumas coisas por você que a gente citou aqui, né? Definir algumas metas impossíveis, entre todas as outras coisas que eu citei, para que você alcance, né? Junto talvez com a ajuda de um terapeuta, essa autoestima tão esperada e elevada para que você consiga se manter nesse padrão talvez por muito tempo. Com certeza. Léo tá dizendo aqui que tá com a Marcinha aí na terapia já há 2 anos. A Márcia é uma incrível, maravilhosa. Já fez vários cursos comigo, inclusive, viu, Léo? Ela já fez o curso de comunicação não violenta comigo. Já fez Ah, 2. que legal. Ela participou da minha semana Destravando a Comunicação. Tá sempre aqui comigo, uma pessoa maravilhosa. Obrigada a todos vocês que participaram aqui da nossa live. A gente falando sobre autoestima. Carol, muito bom falar com você. Uma amiga, assim, que a gente se viu na adolescência e eu acho que a gente está aqui hoje falando de como a gente mudou, de que como somos mulheres hoje muito mais maduras, mais conscientes. Eu acho que isso assim, eu tenho muito orgulho de quem nós nos tornamos e é muito legal a gente manter essa amizade hoje, a gente poder olhar uma para outra e falar, cara, olha que fera, olha onde essa pessoa chegou. Flávia, eu tenho muito orgulho da nossa história. Tenho muito orgulho hoje de ver a mulher que você se tornou, a profissional que você se tornou, e essa mulher com a autoestima elevada, sadia, né? E que refletiu tanto em todo o seu sistema, né? Em todas as áreas da sua vida e também na parte fora, que você está cada vez mais linda também. É o que eu Um falei, prazer. reflete, né? E isso reflete. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa live. Lembrando que na terça-feira que vem continua a nossa Semana Comunicação com Amor. E na terça-feira, Carol, eu vou falar com o pastor Eurípides. Não sei se você já chegou a conhecê-lo. Ele é palestrante também. Ele é da Jocum. E a gente vai falar um tema bem polêmico. O amor suporta tudo? Que legal! Não vou perder. O amor suporta. Que legal. Tá? A gente ouve muito essa frase, o amor tudo suporta, o amor o versículo, né, de Coríntios 13, lindo, maravilhoso. Mas será que... Eu já quase respondi aqui a pergunta. Não vamos deixar o spoiler, mas já vou dizer, será que amor é esse que suporta tudo? Esse vai ser o tema da nossa live de terça-feira. Vai ser incrível. O pastor Eurípides é um cara que me ajudou num momento muito difícil da minha vida. E ele foi decisivo no período que eu precisava de alguém para me dizer sobre esse amor que suporta tudo. Então, eu convidei ele para participar dessa live e vai ser muito bacana também. Então, gente, continuem participando da Semana Comunicação com Amor. Semana que vem tem muito ainda. Essa live aqui vai ficar salva. Se você não assistiu, assista. Se você gostou, encaminhe para as pessoas assistirem, marquem também. E lembrem de fazer parte do grupo do WhatsApp, porque no último dia da semana, que vai ser dia 9 de junho, eu vou mandar o meu livro para vocês de presente para quem estiver no grupo do WhatsApp. E a Carol, que foi a primeira pessoa que leu o livro, pode dizer que vale a pena recebê-lo. Sim, vale super a pena. Não perca essa oportunidade, viu? Que é isso. Que dia que a gente ganha um livro maravilhoso desse ainda gratuito? Gente, olha, muito obrigada, Flávia, gratidão pelo convite, viu? É sempre muito maravilhoso estar com você. Eu acho que foi muito válida essa live, né? Acredito que tenha sido para as pessoas que estão aqui assistindo. Muito obrigada a todos vocês, viu? Um beijo. Gente, obrigada, por estar aqui com a gente. Obrigada a todos vocês que estão aqui firmes e participando. Espero vocês, então, na terça-feira. Beijo, gente. Um beijo, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Também, tchau.